Queridos, em Cristo Jesus, a graça e a paz do Salvador. Observe as palavras de Jesus Cristo em Mateus 5, 38 ao 42. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Olha, mesmo antes do homem existir para criar os seus professores e disciplinas para serem ensinadas nas escolas e universidades, Jesus sabia. Antes de Abraão ter existido, eu sou, disse ele. O que Jesus fala, queridos, não é de um ensino daqueles dias, mas de algo ensinado e que virou lei há quase 1800 anos antes de Jesus vir ao mundo como pessoa. Jesus cita aqui a lei de Talião, incrível, que Moisés também queria aplicar esta lei. Depois leia, por favor, Deuteronômio 19, do 14 ao 21. A lei de Talião, do latim talionis, lex, significa lei, e talho vem de tales, ou seja, tal, idêntico. A dita pena de Talião, queridos, consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, apropriadamente chamada de retaliação. Quando surgiu esta lei? Bem, a lei de Talião foram extraídas no Código de Hammurabi em 1780 a.C., no reino da Babilônia. Esta lei permitia fazer justiça com as próprias mãos. Em outras palavras, permitia que as pessoas fizessem justiça por elas mesmas e de forma desproporcionada com relação ao tratamento de crimes e delitos recebidos contra si. É o princípio de olho por olho, dente por dente. Exemplo, se um vizinho furasse o olho de seu filho, ele tinha o direito de furar o olho de quem fez isso, ou seja, pagou na mesma moeda. Cortou a mão ou o braço do seu desafeto, quem fez isso recebia o mesmo tratamento. Não precisava de delegado, de processo, de tribunal de justiça, de juiz para decidir. Por mais estranha que seja para a nossa cultura, você sabia que esta lei, queridos, ainda está em vigor em diversos países árabes, especialmente onde impera o islamismo? Sim, o Irã é um dos países que mais aplica a lei de Talião. Me recordo de um fato que foi amplamente divulgado pela imprensa. Uma moça de 34 anos ficou desfigurada depois que um colega de faculdade com quem ela não queria se casar atirou ácido no seu rosto. A vítima ficou completamente desfigurada
e perdeu a visão. E apesar de receber ajuda e fazer 17 cirurgias na Espanha, não resolveu o problema da sua cegueira e ficou com marcas indeléveis. No início do ano de 2008, ela pediu vingança e em 2011 ela obteve o direito de aplicar a lei de Talião. Agora, morando na Espanha, onde estava se tratando, ela viajou até o Irã, mas na última hora, apesar de ter ficado cega dos 2 olhos e deformada e ter guardado muito rancor em seu coração durante muitos anos, aconteceu algo inesperado para todos. Ela perdoou seu agressor. O rapaz que jogou ácido nela já estava no hospital judiciário para ser cegado quando ela anunciou que o perdoava. E ele se jogou no chão e beijou os pés desta moça. Evidentemente, queridos, que o governo do Irã e milhares de iranianos não gostaram desta atitude da moça. Queria que aplicasse a lei de Talião. Incrível esta história de perdão, mesmo marcada fisicamente pelo ódio de um rapaz que a queria por esposa de qualquer forma. Ela, que é muçulmana, deu o exemplo para muitos crentes que não conseguem perdoar e coisas bem pequenas. Queridos, ela depois resolveu morar na França e lançou a sua biografia Auge, ou Olho por Olho em alemão. Não sei se foi lançado no Brasil. Observem agora que Jesus Cristo, irmãos, que ele diz sobre o ódio e o amor nestas palavras. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente? O que é isso? É uma pessoa alimentando um sentimento de vingança. Mas Jesus vem com o ensino, objetivando frear um ímpeto de vingança individual. Sem dúvidas, querido, o ensino de Jesus é bem diferente do ensino desta lei milenar. Hammurabi, que foi o 6º rei da primeira dinastia babilônica, apesar de ser o primeiro grande organizador que consolidou seu império sobre normas regulares de administração, tornou-se famoso por ter mandado compilar o mais antigo código de leis escrita, conhecida como o Código de Hammurabi, do qual consolidou uma legislação pré-existente, mas não era um seguidor do Deus Altíssimo, pois os deuses adorados na antiga Babilônia não tinham nada a ver com o Deus que servimos. Na antiga Babilônia, eles adoravam tudo, o céu, o ar, a água, a terra fértil, a lua, o sol, entre outras coisas. Queridos, o ensino de Jesus Cristo era exatamente o contrário com relação às aplicadas na lei de Talião. Para os desafetos, os nossos inimigos, Jesus ensina diferente. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser tomar tua túnica, dai-lhe também o manto.
Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha com ele 2, dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Desta maneira, Jesus Cristo nos leva ao mandamento do amor, não só para melhor compreendê-lo, mas também como concretamente vivê-lo. Quando Jesus manda você dar a outra face para alguém que está te batendo, queridos, o ensino é que você não deva revidar. Ou seja, fuja da briga, fuja do problema. É muito fácil não revidar uma provocação. Afinal de contas, se você é um crente em Cristo Jesus, tem o fruto do Espírito Santo em sua vida, que é o domínio próprio, a temperança. Infelizmente, algumas pessoas descrentes não acreditam muito em nosso ensino, porque dizem que nós não vivemos o que pregamos, que na prática jamais faríamos o que Jesus nos ensina neste texto. E dizem que tem muito crente valente de briga no mundo afora. O apóstolo Paulo, já sabendo das muitas dificuldades que teríamos em viver o evangelho na sua integridade, especialmente no que se refere ao amor e também com relação ao nosso testemunho, ele disse: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Romanos 12, versículo 9. Diariamente os crentes são taxados de hipócritas. A desconfiança é muito grande com relação a muitos crentes. São muitos escândalos, não é mesmo? Em Lucas 17:1, Jesus fala que é impossível que não venha o escândalo. Se ele falou, é porque é impossível mesmo. E o objeto do escândalo é trazer tropeço. O diabo entra em nossas vidas com sutileza, ele arma a armadilha e espera a nossa queda. Quando aprontamos, o diabo comemora, sabe que nós somos derrotados naquele momento. O péssimo testemunho, o pregar e não viver, é coisa antiga. Nos dias de Jesus, os fariseus foram denunciados pelo próprio Jesus exatamente por terem este perfil. Os fariseus eram um grupo religioso que se originou 2 séculos antes de Cristo. Eles eram líderes de um movimento para trazer o povo de volta a uma submissão estrita à lei de Moisés, e por isso eles eram considerados como servos mais espirituais e devotos de Deus antes de ouvirem as sentenças de Jesus, evidentemente. Jesus chegou a dizer que poderíamos praticar os ensinos dos fariseus, entretanto não deveríamos imitar suas obras. Os pecados dos fariseus, queridos, eram tantos que Jesus usou esta expressão em Mateus 23, 7 vezes. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Durante 7 vezes, irmãos, neste capítulo, Jesus os chama de hipócritas. Apesar deste falso amor pelos ensinos de Moisés e dos profetas, Jesus conhecia os valores, o coração de cada fariseu. Depois você leia Lucas 16:15. Quem olhasse para um fariseu nos dias de Jesus, via em sua frente um santo homem de Deus, mas Jesus os conhecia bem. Como os fariseus guardavam o sábado,
eles proibiam as mulheres de olharem no espelho no sábado, sabia? O raciocínio deles era: se uma mulher olhasse no espelho, poderia ver um cabelo branco e ser tentado a arrancá-lo. Arrancar poderia ser trabalho num sábado. Observem que eles acrescentaram regras que vão além dos mandamentos da Bíblia. Quantos líderes religiosos de nossos dias imitam esses fariseus em quase todas as minúcias, usando roupagem especial para distingui-los, usam títulos como bispos, apóstolos, não se contentam em ser chamados pastores. Um pastor meu conhecido disse que cumprimentou um pastor, estava rodeado de algumas pessoas influentes, e este pastor humildemente cumprimentou: "Ô, pastor, a paz do Senhor." Ele falou: "Pastor não, bispo." E não deu a paz do Senhor para aquele pastor. Queridos, eu confesso que eu fui advogado trabalhista, atuei muito na área civil também, por muitos anos, e eu não sentia confortável e às vezes ficava até constrangido quando amigos, conhecidos ou outras pessoas me chamavam de doutor. Nunca gostei deste título. O título que eu gostava mesmo e gosto é o de pastor. Esse título combina muito mais comigo, combina com o ministério que Deus me regimentou, me chamou. Tem muitos apóstolos tão eloquentes, cheios de si, de maneira que poderia até causar inveja aos fariseus dos dias de Jesus. Evidentemente que o ensino dos fariseus alcançou muitos homens e mulheres nos dias de hoje. Eles desdenham as pequenas igrejas, são criativos para arrancar dinheiro das pessoas para os seus grandes projetos pessoais. Queridos, os grandes líderes que não conduzem as ovelhas ao ensino correto da palavra de Deus, mas os usam para interesse próprio, eles se enquadram em Tiago 3:1, que diz assim: "Meus irmãos, muito de vós não sejais mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo." Paulo, para que não pairasse qualquer dúvida entre os membros da igreja de sua época, ele explicou que fez muitas coisas erradas por pura falta de conhecimento, ou seja, por ignorância mesmo. Ele disse: "A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade." 1 Timóteo 1:13. Então, Paulo recebeu ensinos errados quando era fariseu. Foi por isso que ele perseguiu Jesus e perseguiu a igreja, consentiu na morte de Estevão. Mas ao se converter, querido, Paulo passou a entender e obedecer perfeitamente a palavra de Deus. O comportamento cristão precisa ser digno, pois devemos ter sentimentos verdadeiros, íntegros e sinceros. Jesus exorta a ter um amor verdadeiro, também nos exorta a detestar o mal. Não é só afastar-nos dele, mas detestá-lo, odiá-lo mesmo, querido. Paulo disse: "Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não vingueis a vós mesmos, amado, mas dais lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor."
Se for cometido algum erro, o entregue ao Senhor. Não se vingue, não busque seus próprios direitos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por fim, querido, para encerrar, o ensino do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 1,5 para cada um de nós é este. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amém? Oremos. Amantíssimo e eterno Deus, a ti a honra, a glória devida, só o Senhor é Deus. Cumpra-nos bendizeste todos os dias da nossa vida, como declarou o salmista. Só o Senhor é Deus. Não me canso de dizer isso. Obrigado por tua imutável, maravilhosa palavra, por esses ensinos que nos apontam o caminho da vida, o caminho da vitória, o caminho que leva aos céus. Pai querido, abençoa esses lares que recebem a tua palavra neste dia, fortalecendo-os, expulsando o inimigo da alma humana e fazendo prodígios e milagres aí, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A todos, um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.